Fala, galerinha! Turma, quero falar com vocês hoje sobre os benefícios do jejum. E eu gosto muito desse tema, estudo muito sobre. E esse é o livro que eu estou lendo agora, chama O Cuidado do Corpo, escrito por Luciano Subirá. E dentro desse livro, a gente tem um médico que se chama Joseph Mercola. E ele fala sobre alguns dos benefícios do jejum, e eu só citei alguns aqui para que vocês tenham o parâmetro do quanto o jejum pode ser bom na vida de vocês, tá bom? Galera, vale ressaltar que o jejum deve ser orientado por um nutricionista, você tem que ter uma boa recomendação médica para que você faça isso. E o meu intuito com esse vídeo é só esclarecer o quanto isso pode ser poderoso na sua vida e positivo, tá bem? Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu sou alguém que gosta do assunto e quer compartilhar com você para que você pense e emagreça, buscando alternativas para atingirem os seus melhores resultados e objetivos. Então, vou tentar ser o mais breve, o mais direto possível com tudo isso que eu construí para vocês aqui agora. Então, os principais benefícios do jejum que eu vejo como coisas muito atrativas para que vocês busquem mais informação, tá bom? Índice glicêmico. Galera, toda vez que a gente come alguma coisa, nós aumentamos a glicemia do nosso sangue. Como consequência, nós aumentamos a produção de um hormônio que chama insulina. E isso tem vários benefícios, mas também vários malefícios. Então, vale a pena vocês entenderem um pouco mais sobre isso, porque o sistema do jejum ajudar a controlar o índice glicêmico é algo positivo. Por vários momentos na sua vida você tem que sim se alimentar, mas por outros momentos também você pode se abster do alimento, para que esse controle aconteça de forma natural. O nosso corpo faz isso, tá bem? Então, o primeiro dos benefícios que eu considero muito positivo é exatamente entender sobre esse controle glicêmico. Eu não preciso ter sempre glicose na minha corrente sanguínea, porque a gordura pode também fazer esse papel da energia, e o jejum vai fazer isso para vocês de maneira muito poderosa. Índice glicêmico é o primeiro. Segundo, e aí eu acho muito legal a gente entender também, descanso para o intestino e o sistema imunológico. Galera, se você para de comer durante um tempo, é óbvio que o seu corpo vai parar de fazer algumas coisas que ele entende como prioritárias, que é o processo, por exemplo, de digestão, pois você sobrevive cada vez que você come, o seu cérebro entende que aquilo ali precisa de ser digerido, tá bem? Quando você se abstém do alimento, você está ajudando o seu intestino a descansar e, em contrapartida, você melhora o seu sistema imunológico, porque, de acordo com o doutor do livro, você tem um aumento da produção de glóbulos brancos e isso ajuda, obviamente, no seu sistema imunológico. Então, deixar de comer, às vezes, pode ser muito positivo na sua vida, porque você deixa o seu corpo trabalhar em outras áreas que podem ser danificadas e estejam necessitando desse cuidado. Fechou? Segunda, e é muito interessante também vocês refletirem sobre ela. Terceira, aumento da taxa metabólica, galera. Quando a gente faz jejum, muitas pessoas entendem que essa taxa de metabolismo poderia cair, né? Como se o corpo estivesse precisando se defender desse processo que está acontecendo da falta de alimento. Eu gosto de pensar o contrário. Se você for pensar que lá no passado, na nossa pré-história, os indivíduos, na grande maioria das vezes, caçavam em jejum, isso aqui, só com essa argumentação que eu estou falando, cairia por terra, porque esse indivíduo teve que estar mais acordado para poder fazer a caça e não mais dormindo, mais desacelerado, tá bem? Mas junto com isso, todas as vezes que a gente faz jejum, a gente tem um aumento da taxa metabólica, porque como consequência desse processo de jejum, a gente tem o aumento de um hormônio, da produção de um hormônio que chama adrenalina, tá bom? Então, se vocês entendem um pouquinho desse hormônio, provavelmente vocês devem entender, vocês sabem que ele não causa uma diminuição do metabolismo, ele causa sim um aumento desse metabolismo, tá bem? Então, jejum aumenta a taxa metabólica. Guarda isso, é o terceiro de todos os argumentos.
Quarto deles, autofagia. O que é autofagia? E eu acho muito legal, vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simplória para que fique fácil de entender. Autofagia é uma reestruturação celular. O seu corpo aproveita tudo que está danificado para gerar novas fontes de energia, uma vez que as primárias fontes de energia não existem mais. Eu até escrevi aqui do lado para que vocês lembrem, é como se fosse um reset do seu computador. Toda vez que seu computador começa a ficar muito lento, ele fica muito lento porque todos os processos ali dentro estão muito carregados. Quando você faz um reset, o que você faz com a sua máquina, com o seu sistema operacional? Você permite que ele comece novamente todos aqueles processos. A memória RAM do seu computador fica menos sobrecarregada em função desse reset. E a autofagia basicamente é isso. É como se a gente desse um boot no nosso sistema, no nosso corpo, e ele pegue tudo que é lixo e transforme de volta em energia. Então esse processo de autofagia, ele é muito poderoso no jejum. É um outro benefício que vocês têm que entender muito sobre ele. Galera, menos fome, um outro benefício. Muitas pessoas falam que não conseguem fazer jejum porque sentem muita fome. E esse processo, eu preciso que vocês acreditem em mim e no que eu estou falando, pois eu já vivo isso há alguns anos, esse processo de jejum. Esse processo, sim, ele diminui por um simples motivo, tá bom? Imagina que o seu corpo tem duas vias de energia e você está acostumado a utilizar só uma. Você está acostumado a caminhar só numa estrada, que é a de açúcar, glicose e carboidratos, tá bem? De uma hora para outra você resolve fazer o quê? Usar duas estradas. Começar a usar outra estrada, que é a estrada de gordura. Só que o seu cérebro gosta só da estrada de glicose, da de carboidrato. Ele gosta do caminho mais rápido, ele gosta do caminho mais fácil. Então ele te obriga, mandando sinais para você a comer novamente. E com o tempo, esse índice glicêmico, com o tempo, essa não dependência do carboidrato e da ingestão daquele alimento imediato, vai passando, porque a necessidade de você precisar de energia começa a ficar dividida e você começa a entender um pouco mais sobre o consumo de gordura na sua vida. E é nesse ponto que a sua fome diminui e você começa a queimar gordura ao invés de querer consumir mais carboidrato. Reparem que eu não estou falando mal do carboidrato, galera, de jeito nenhum. O carboidrato ele é muito positivo na vida de vocês, assim como a gordura também. E se a gente pode, de fato, ensinar o nosso corpo novamente a utilizar essas duas vias de energia, que a gente entenda como funciona esse processo, para que a gente passe por ele sabendo tudo o que está acontecendo. Fechou? Menos fome, mais um benefício que eu acho muito interessante para vocês entenderem. E aí, vindo junto com esse benefício que eu acabei de falar com vocês, perda do excesso de gordura corporal. Pensa, todas as vezes que eu como um carboidrato, todas as vezes que eu como essa fonte primária de energia, tudo que eu preciso consumir daquele carboidrato, o meu corpo vai consumir. Depois desse momento, o meu corpo vai começar a fazer duas reservas. Uma primeira reserva de glicose dentro do meu corpo e uma segunda reserva que ele mesmo pega aquela glicose e transforma em gordura. Então eu tenho o que eu uso num primeiro momento, o que eu uso num segundo momento e a gordura que se acumula. Todas as vezes que vocês estão nesse processo de alimentar, sentir fome e alimentar de novo, vocês não passam desse segundo processo. Vocês comem, o seu corpo usa o que precisa. Guarda glicogênio, que é uma segunda fonte que ele vai precisar no futuro, e depois ele deixa uma reserva absurda, que é a gordura, dentro do seu corpo para uma situação de emergência, que é onde ele identifica que o jejum possa ser uma emergência. Tá bem? Então, perda de peso, perda de excesso de gordura corporal acontece exatamente quando você passa períodos maiores sem comer, porque ele não tem mais a fonte primária de energia, que é o carboidrato que você comeu, ele não tem o estoque de glicogênio que ele guardou no seu corpo e ele começa a consumir as gorduras que estão em excesso e estocadas em todas as regiões do seu corpo. Como consequência do jejum,
perda de excesso de gordura corporal. Isso aqui é o que todos vocês buscam. Tudo que eu falei até agora é o de menos importância. Se eu tivesse falado só sobre isso, vocês iam amar esse vídeo, mas eu acho que isso tudo aqui é muito importante e eu preciso ressaltar para vocês. Por último, galera, e não menos importante, muito pelo contrário, é muito importante. O jejum ajuda a prevenir doenças. Pensa de maneira muito simples. Toda vez que você come, o seu corpo trabalha. Toda vez que o seu corpo trabalha, o seu corpo cansa. Toda vez que o seu corpo cansa, ele precisa de descanso, tá bem? Se você come várias vezes ao longo do dia, você não permite que o seu corpo descanse. Então as células não descansam. Todos os processos ficam funcionando o tempo inteiro. Isso pode ser positivo, mas isso pode ser perigoso, principalmente numa sociedade onde os nossos alimentos hoje são péssimos em qualidade e a gente sempre busca esses atalhos alimentares. Então, por que o jejum pode prevenir doenças? Porque você vai comer de maneira orientada, em períodos menores, vai permitir que o seu corpo faça, por exemplo, autofagia, que ajuda na reestruturação celular e vai prevenir, sim, várias doenças, como diabetes tipo 2, Alzheimer e câncer, galera. Então não é brincadeira isso que eu tô falando, pelo fato de eu gostar muito do que eu venho lendo e venho redescobrindo na minha vida. Eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre os benefícios do jejum. Galera, vale muito a pena tentar entender um pouco mais sobre isso. E entendam de uma vez por todas que isso que eu estou falando é de uma experiência prática e bem teórica que eu venho buscando de conhecimento. Mas isso não me dá nenhuma autoridade no assunto para que eu prescreva nada para vocês. O meu foco com isso é esclarecer os benefícios de uma coisa que vai te fazer economizar dinheiro, de uma coisa que é de graça e você já tem dentro de você. Dentre todos esses livros que eu venho lendo, existe uma coisa que eu achei muito interessante, uma frase, eu não sei se eu vou lembrar ela na sua essência, mas basicamente essa frase é o seguinte, tá? E eu gostaria que vocês refletissem no final desse vídeo hoje, justamente sobre isso que eu vou falar. O jejum é o único remédio que você tem acesso que vem de dentro. Todos os outros você precisa do lado de fora. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo seja um vídeo de grande valia para você e que você destrave de uma vez por todas o seu emagrecimento. Porque quem pensa, emagrece. Um forte abraço.